Olá, turma, tudo bem? Tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é sobre oxigenoterapia. Deixa eu pegar meu script aqui, observar o que nós vamos seguir hoje, qual a importância da oxigenoterapia. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai aprender sobre a oxigenoterapia, ou seja, uma forma de titular oxigênio para os pacientes que têm necessidade de oxigênio suplementar. Então, primeiramente, vamos diagnosticar os pacientes que têm necessidade de oxigenoterapia. Número 2, a quantidade dessa oxigenoterapia ser titular, basicamente o fluxo desse oxigênio para esse paciente, as formas de administração e a principal delas que eu digo que é o desmame, ou seja, como retirar a oxigenoterapia do paciente você julga que não é mais necessário a utilização da oxigenoterapia. De cara, essa aula é necessária retomar os conhecimentos prévios sobre transporte de gás, ventilação, perfusão, mecânica, toda essa relação das aulas anteriores, estrutura e função pulmonar. Então, muito importante essa aula de estrutura e função pulmonar, a gente vai falar bastante coisas dos efeitos deletérios do oxigênio. Então, todas essas aulas, elas formam um combo para essa próxima aula. Então, o que vocês estão percebendo? Que as aulas agora, desde a aula de teste de função pulmonar, as aplicações clínicas e terapêuticas das condutas relacionadas a pneumo dependem daquelas 7 aulas prévias que nós falamos, até a aula de mecânica respiratória. Então, sobre a aula de oxigenoterapia, também será do mesmo jeito. É necessário a gente tomar conhecimento de a aula de estrutura e função, anatomia do sistema respiratório, transporte de gases, tudo isso. Então, vamos lá. O que seria, então, essa oxigenoterapia, né? Então, Mardi, qual é a fração de oxigênio que eu tenho agora, nesse momento que eu respiro nessa atmosfera? Você respira por volta de 21% de oxigênio. Mardi, se eu contemplar a quantidade do gás em torno de 100%, quem preenche a outra quantidade? Basicamente, nitrogênio em torno de 78% e 1% é a mistura de outros gases. Então, 21% só que é oxigênio que você está respirando. Então, nossa fração inspirada de oxigênio é em torno de 21%. Se você encontra um paciente que ele necessita de mais oxigênio porque ele tem um déficit de oxigênio a nível arterial, ou ele tem algum problema a nível tecidual que requer oxigênio, e esse oxigênio supere a fração de 21%, ele é ofertado de forma externa, o nome disso é oxigenoterapia. Então, eu vou ler um conceito para vocês para facilitar. Então, define-se como oxigenoterapia a administração terapêutica de oxigênio em concentrações maiores encontradas no ambiente, com o objetivo de elevar a quantidade de oxigênio carreada pelo sangue aos tecidos. Eu falei agora há pouco. Então, é qualquer quantidade de oxigênio superior ao da atmosfera, superior a 21%, 22%, 23%, 24%, 25% é superior à atmosfera. Então, esse efeito, esse conteúdo a mais é chamado de oxigenoterapia. É muito importante a gente saber as formas de administração, as formas de titulação. Então, a gente falou que o ar que a gente respira é em torno de 21%, a outra quantidade é composto por outros gases, principalmente o nitrogênio. Falamos que a oxigenoterapia seria uma forma terapêutica de ofertar oxigênio acima de 21%, para que o tecido não venha a sofrer com a falta de oxigênio. E agora a gente vai falar de 2 termos muito comuns que geram muita confusão: hipoxemia e hipóxia. Hipoxemia é a quantidade de oxigênio de uma forma reduzida a nível no leito arterial. Então, se você faz uma gasometria do paciente, você perfura uma artéria e você avalia a pressão parcial de oxigênio naquele leito arterial, ele der um valor abaixo de 60, você pode afirmar que aquele paciente pode estar hipoxêmico, está com uma hipoxemia, porque no leito arterial esse paciente tem uma redução da quantidade de gás oxigênio. Então, quando é feito no leito arterial, o termo é hipoxemia. Mas do termo hipóxia. O termo hipóxia refere ao tecido, ou seja, não necessariamente o paciente ele pode ter uma hipoxemia para ter uma hipóxia. Por quê, Mário? Muitas vezes o leito arterial está com conteúdo adequado, com a pressão adequada. Ele tem até uma saturação periférica adequada. Porém, se o tecido não conseguir retirar aquele oxigênio do leito capilar para o tecido pode estar sofrendo com a hipóxia. Então, acontece as duas coisas. A hipoxemia relacionada à redução da quantidade de oxigênio no leito arterial e a hipóxia seria a redução do oxigênio a nível tecidual. Não necessariamente
a hipóxia vem seguido da hipoxemia, ou seja, se eu tenho uma hipóxia, eu também tenho uma hipoxemia. Eu tive vários casos que eu estou atendendo o meu paciente, eu estou oferecendo uma quantidade de oxigênio ideal para ele, eu tenho uma saturação até arterial, a nível arterial ideal para aquele paciente, porém o tecido está sofrendo por hipóxia por outras condições. O tecido ele não consegue retirar o oxigênio do leito arterial. Então, existem várias condições que a gente pode discutir futuramente. Então, número 1, nós aprendemos que o ar atmosférico é composto de 21% de oxigênio, a nossa fração atmosférica. Aprendemos o conceito de oxigenoterapia, que fala que é qualquer nível de oxigênio supraatmosférico a mais que 21%, com o objetivo de reverter a hipóxia tecidual, entendeu? Ou seja, oferecer mais para o sangue, para que o sangue consiga oferecer esse oxigênio a mais a nível tecidual e não haja sofrimento. Aprendemos também sobre dois conceitos, hipoxemia e hipóxia. A hipoxemia relacionado ao leito arterial e a hipóxia relacionado à capacidade de retirada ou à capacidade tecidual. Então, Mardi, beleza, já tenho esses conceitos em mãos, agora eu consigo começar a entender a aula. Mardi, quem inventou essa tal dessa oxigenoterapia suplementar ou oxigênio de forma externa? Isso é do século XIX, por volta de 1970, foi a primeira tentativa de utilizar oxigênio externo para pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Esses pacientes são realmente hipoxêmicos, ou seja, de natureza, eles têm uma redução da quantidade de oxigênio no leito arterial e desenvolveram já medidas de proteção e medidas de defesa para essa hipoxemia e até mesmo a sua hipóxia, porque eles têm redução também de oxigênio no leito tecidual. Porém, com o definhar da doença, com o avançar da doença, essa hipoxemia pode não ser mais compensada pelo corpo. Dessa forma, é necessário, então, oxigênio externo para esse paciente. Foi a partir de, então, estudando esses pacientes, entendeu, que foi desenvolvida uma forma de suplementar oxigênio para eles ao nível superior a 21% para tentar reduzir a sua mortalidade. E deu muito certo. Paciente DPO-cítico, paciente DPO-C que tem uma sobrevida maior, entendeu? Quando ele começa a sofrer com a falta do oxigênio, ou seja, a nível arterial tem uma redução do oxigênio e o corpo também está sofrendo no leito tecidual, no ramo tecidual, a oferta de oxigênio para esse paciente diminuiu a mortalidade. Por volta de 1970, eles começaram a utilizar a oxigenoterapia, o oxigênio a nível suplementar, de forma externa. Mardi, número 2, agora falamos dessa parte bem ampla, dosagem. Quando eu devo ofertar oxigênio? Vocês não podem esquecer da lei do transporte de gases, né? O transporte de gases, ele fala o seguinte, que basicamente quase 3% do oxigênio está sendo carregado de uma forma livre no plasma. E 97%, basicamente, está sendo carregada ligada à hemoglobina. Isso gera uma saturação, porque o oxigênio satura os sítios da hemoglobina e vai gerar, então, a saturação periférica de oxigênio. Então, a melhor forma de titular oxigenoterapia, seja ela em nível de UTI, hospitalar e ambulatorial ou domiciliar, olha que coisa interessante, é avaliando a saturação periférica de oxigênio. Sério, mas só um oxímetro básico é suficiente para avaliar se o paciente necessita ou não de oxigenoterapia? Sim, parece algo muito simples, parece algo muito rápido, vamos falar de outros métodos depois, porém esse método ele é muito eficaz, gente, e a explicação é muito lógica para isso. Por quê? Porque 97% do oxigênio é transportado ligado à hemoglobina, saturando os seus sítios, liberando um efeito, liberando um termo chamado saturação periférica de oxigênio. Então, se eu consigo avaliar a saturação periférica de oxigênio do meu paciente, eu posso dizer se ele realmente está sofrendo com alguma possível hipoxemia, ou seja, ele está sofrendo pela falta do oxigênio no leito arterial, que isso pode decorrer de uma falta de oxigênio no leito tecidual. Beleza, Mardi. Então, qual é a nossa faixa de saturação normal? A nossa faixa de saturação normal varia em torno de 92% a 97%, como eu falei, que é a quantidade basicamente quase máxima do oxigênio sendo transportado ali pela hemoglobina. Então, essa é a nossa saturação ideal. Porém, na hora da leitura, se você perceber que o paciente está saturando abaixo de 92%, você vai abrir o sinal de alerta, entendeu? Que esse paciente pode ter uma recomendação de receber
oxigenoterapia. Opa, então 92% abre um alerta. Mardeca, a partir de que momento eu devo ofertar oxigênio para o meu paciente? Se a saturação cai abaixo de 90%, a recomendação começa a se tornar forte para a maioria dos pacientes para receber oxigênio a nível suplementar. Então, qual o nível geralmente que a gente começa a ofertar oxigênio? Saturação abaixo de 90%. Por quê, gente? Vocês lembram da curva da oxihemoglobina que ela fala o seguinte: quanto mais você oferta a PaO2, oxigênio, mais você aumenta a saturação. Porém, no final da curva há um platô, onde basicamente uma saturação acima de 90% vai gerar um PaO2 geralmente acima de 60 milímetros de mercúrio, se não houver nenhum desvio ou alguma doença associada. Então, quando a saturação começa a cair abaixo de 90%, possivelmente você está entrando no nível crítico da PaO2, que está variando em torno de 60 a 65. Nesse momento, vale a pena sim ofertar oxigênio. Mário, me dá um exemplo clássico. Cheguei lá na unidade de terapia intensiva, unidade hospitalar, e meu paciente está desaturando, está caindo a sua saturação periférica de oxigênio, e a equipe médica fala: fisioterapeuta, faz alguma coisa. No momento você não tem muito o que fazer, pensar, vou começar uma venia. Não, basicamente você oferta oxigênio para ele, você tem que reverter rapidamente aquele efeito da queda de oxigenação. Então você vai ofertar oxigênio para aquele paciente porque a saturação está abaixo de 90%. Depois você vai pensar o que causou aquilo ali, se foi hipoventilação, redução da difusão, alteração da ventilação-perfusão, que está acontecendo muito agora com o coronavírus, e depois você vai pensar a terapêutica ideal para aquele paciente, mas momentaneamente, ou seja, rapidamente você tem que ofertar oxigênio para ele, porque a saturação é menor que 90%. Então, recomendação forte: eu ofereço oxigênio para o meu paciente se a saturação for menor ou igual a 90%. Recomendação mais fraca: eu posso ofertar oxigênio para o meu paciente se a saturação for entre 90% e 92%, mas uma recomendação mais fraca. Se meu paciente satura entre 92 a 96, esse paciente não deve receber oxigênio. Nossa, mano, que coisa interessante. Se meu paciente satura entre 92 a 96 e a minha equipe começar a falar: nossa, meu paciente está saturando 93, será que eu não devo ofertar oxigênio para ele? Não, você não deve ofertar oxigênio para esse paciente, porque ele está na faixa ideal. Eu sei que 93 pode ser próximo do 92, mas ele não deve receber oxigênio. A saturação está dentro do esperado, de 92 a 96. A recomendação é muito forte para não receber oxigênio. Se agora, Mário, eu tenho uma situação oposta. Meu paciente está recebendo oxigênio e a saturação dele está por volta de 97%, até acima disso pode ser registrado também 98%, 99%. Qual é a recomendação para isso? A recomendação é muito forte que o paciente está recebendo oxigênio em excesso. Opa, então vamos revisar os 4 cenários. O primeiro cenário é o seguinte: a recomendação é muito forte na maioria dos pacientes se a saturação for menor ou igual a 90%. Esse paciente pode e deve receber oxigênio, com algumas exceções. Se o paciente saturar entre 90% e 92%, a segunda faixa, a recomendação é um pouco mais fraca, mas ele pode sim receber oxigênio com algumas ressalvas, mas a recomendação é fraca. Se o paciente está saturando de 92% a 96%, a recomendação é forte para não receber oxigênio externo, porque possivelmente esse paciente está na faixa da PaO2 ideal e na saturação ideal. A saturação acima de 96%, 97%, a recomendação é muito forte, que ele não deve receber oxigênio também, e se estiver recebendo oxigênio, ele deve ser reduzido ou pensar já em ser desmamado. Se a oxigenoterapia que esse paciente está recebendo é um nível muito baixo, deve ser retirado de cara. Então, Marli, 4 cenários. Saturação abaixo de 90, recomendação forte para uso. 90 a 92, uma recomendação fraca para uso. De 92 a 96, não utilizar oxigênio. Acima de 96, 97%, se tiver com oxigênio, retirá-lo. Então, Marli, só olhando a saturação periférica, sem olhar a PaO2, eu posso realmente titular a forma terapêutica do oxigênio de uma forma bem clássica e básica? Com certeza. Esses 4 cenários são muito fortes. Mari, e agora um exemplo bem interessante. Cheguei lá na unidade de emergência, o paciente está infartando. A sua saturação está entre 93 e 94. Os estudos clássicos falavam que era necessário ofertar oxigênio para esse paciente que está infartando.
É verdade agora, em 2020, que eu devo ofertar oxigênio para esse paciente? Não. Recomendação forte de não utilizar oxigênio para esse paciente, mesmo que ele esteja na iminência do infarto, porque ele está na faixa de 92% a 96%. Isso vai piorar o fluxo coronariano e pode acontecer até outra resposta por vasoconstrição relacionado à hiperóxia. Então, não deve ofertar oxigênio para esse paciente, é uma recomendação muito forte para ele, como se fazia anteriormente. Na sala de emergência, o paciente chegava infartando, a saturação era muito boa e mesmo assim se colocava oxigênio nesse paciente. Não se faz mais isso, a recomendação segue para ele também. Mas eu tenho um paciente neurológico, injúria cerebral, entendeu? Eu devo ofertar oxigênio para ele a um nível crítico, para ele se ele estiver saturando 92 ou 96, eu devo ofertar para esse paciente oxigênio? Vamos lá. O paciente chegou, uma injúria cerebral, AVC isquêmico, por exemplo. A saturação dele está em torno de 94. Eu não ofertaria oxigênio para esse paciente, porque ele está na faixa ideal de saturação periférica. Porém, se a saturação for entre 90 e 92, como se trata de uma injúria cerebral, ele se encontra na recomendação mais fraca, a partir desse momento, sim, eu pensaria em ofertar oxigênio para esse paciente. Mas se a saturação fosse acima de 92%, também não ofertaria oxigênio para ele, por conta de vasoconstrição, efeitos deletérios do oxigênio, que eu vou falar depois. Então, radicais, livres, então nada disso. Seria benéfico para ele ofertar oxigênio a nível suplementar, acima de 21%. Mário, nós temos os termos, entendemos o que é oxigenoterapia, aprendemos a principal forma de dosar e titular oxigênio. Olha que legal, gente. Isso aqui serve para qualquer âmbito, entendeu? Hospitalar, a nível de UTI, enfermaria, ambulatorial, domiciliar. Então, quando eu devo ofertar oxigênio para o meu paciente? Observando a sua saturação periférica. Falamos da fisiologia do oxigênio, a forma de transporte clássica, falando que 3% é do plasma, 97% ligado com a hemoglobina. Isso mostra a importância da sua saturação de oxigênio. Vamos lá, Mar, indicações. Foi bem clássico a explicação inicial, onde eu falava o seguinte: eu devo ofertar oxigênio para o meu paciente, porque eu suspeito que o meu paciente, no leito arterial, tem uma redução do nível de oxigênio, ou seja, uma hipoxemia, e essa hipoxemia pode gerar uma hipóxia. O que é isso? O tecido está sofrendo pela falta de oxigênio. Com isso, eu vou sobrecarregar o sistema cardiopulmonar do paciente, gerando até uma arritmia, aumento do trabalho cardiopulmonar do paciente por conta desse déficit de oxigenação causada porque no leito arterial uma redução de oxigênio. Então, a indicação é bem clássica. Se meu paciente tem uma saturação menor ou igual a 90%, se esse paciente não receber oxigênio, ele pode começar a sofrer, entendeu? Por essa queda de oxigênio no leito arterial e sobrecarregar principalmente o sistema cardiopulmonar. Então, vamos lá, Marde. Se eu tenho uma equipe um pouco mais criteriosa, entendeu? Eles não querem aceitar essa forma mais indicada de ofertar oxigênio observando a saturação. Existe uma forma sim, existe a gasometria. A gasometria arterial é um exame invasivo, onde você perfura uma artéria, coleta o sangue arterial, entra no analisador chamado gasômetro, ele avalia a pressão parcial do oxigênio no leito arterial. A pressão parcial tem que estar acima de 60 milímetros de mercúrio. Pressão inferior a 60 milímetros de mercúrio é uma prerrogativa de também utilizar oxigenoterapia. Então, uma PaO2 menor ou igual a 60 milímetros de mercúrio é uma prerrogativa também de utilizar oxigenoterapia. Mas olha que questão interessante. Eu falei que a saturação menor ou igual a 90% é utilizada, uma recomendação forte de utilizar oxigenoterapia. E a PaO2 menor ou igual a 60 milímetros de mercúrio é uma alternativa sim de utilizar oxigenoterapia. Pense um caso interessante. Eu tenho um paciente com uma gasometria com PaO2 de 60 milímetros de mercúrio ali na faixa, porém, esse paciente ele possui uma saturação periférica de 85%. Esse paciente deve ou não receber oxigênio? Sim, ele deve por duas condições. Primeira condição, porque eu tenho um PaO2 limítrofe, e segunda condição, porque eu tenho uma saturação periférica menor ou igual a 90%. Então, esse paciente sim deve receber oxigênio, se não for um caso crônico, um caso que a gente venha a ser discutido futuramente. Então, sim, uma recomendação forte. Número 2, eu tenho um paciente crônico, já longa data de internação, doença pulmonar prévia,
paciente totalmente estável, e na sua gasometria veio um PaO2 de 62, um PaO2 limítrofe ali também, que justificaria até o uso de oxigenoterapia, porém essa saturação periférica marca um valor de 93% de saturação periférica de oxigênio. Esse paciente deve ou não receber oxigênio? Não, ele não deve receber oxigênio suplementar. Por quê? Porque a sua saturação está acima de 92%. E 92% é uma recomendação forte de não utilizar oxigênio. Mas então, se no pesar da história eu tenho a PaO2 puxando para o lado e a saturação puxando para o outro lado, quem eu devo obedecer? Eu obedeceria a saturação. E a questão é muito lógica. Por quê? Porque 97% do oxigênio é transportado ligado à hemoglobina, gerando uma saturação periférica. Beleza, Marta? Agora me explica algumas causas dessa hipoxemia, dessa redução do oxigênio no leito arterial. Gente, as 3 principais causas são as básicas. Número 1, alteração da ventilação perfusão. Olha que interessante. Pode ser tanto da ventilação como da perfusão, que é o que está acontecendo no coronavírus. Eu vou abrir um leque aqui, já que a gente está falando tanto dessa pandemia. O coronavírus faz o seguinte: na fase 1, gente, da doença, quando o paciente tem a forma moderada ou grave da doença, o paciente tem aquele chamado silent hypoxemia. O que é isso? Basicamente é uma hipoxemia silenciosa. Acontece o seguinte: o paciente tem até o alvéolo aberto, a maioria dos seus alvéolos abertos, tem uma ventilação adequada, tem uma complacência, um enchimento adequado. Esse paciente possivelmente ele tem até infecção pela pneumonia viral, pelo coronavírus, só que ele tem uma hipoxemia silenciosa, ou seja, ele começa a perder a oxigenação, a sua saturação começa a cair abaixo de 90%, porém ele não percebe isso porque seu trabalho respiratório está normal. Mas o que está acontecendo com esse paciente possivelmente? O paciente está desaturando, ele tem necessidade de oxigenoterapia porque a saturação é menor que 90%, porém ele não percebe essa queda de oxigenação. Por quê, gente? Isso acontece porque a alteração não é a nível tanto pulmonar, ou seja, ventilatório. É mais no problema da relação VQ do que é da perfusão. Essa doença ela evolui com uma microangiopatia trombótica, ou seja, os pequenos vasos subsegmentares do pulmão, eles ficam ocluídos ou fechados, tipo fazendo um pequeno tromboembolismo pulmonar. Pequenos fechamentos desses pequenos vasos subsegmentares do pulmão. Também tem uma perda da vasoconstrição hipóxica. O que é isso? Todas as vezes que um capilar se aproxima de um alvéolo que não tem oxigênio, ele se fecha com a intenção de não perder tempo com aquele oxigênio, com aquele alvéolo que está sem oxigênio e não ter troca gasosa. O que o corpo faz? Ele pega aquele fluxo sanguíneo que estava passando perto daquele alvéolo que não tinha oxigênio, estava hipoxêmico, e transfere esse fluxo para uma outra área alveolar que tem oxigênio para realizar a troca gasosa. Tem uma boa ventilação, perfusão, ou seja, se tu não me serve, vou me afastar de ti. Esse mecanismo é chamado vasoconstrição hipóxica. Porém, essa doença ela tem uma vasoplegia possivelmente, ou seja, o indivíduo perde esse mecanismo de vasoconstrição hipóxica. Ainda tem essa microangiopatia trombótica. Então percebe que a doença aparentemente inicial é muito mais vascular do que pulmonar. É por isso que tem uma alteração da relação ventilação-perfusão. Essas são as primeiras causas. Com o avançar da doença, o paciente começa, se o paciente não for bem cuidado, não for bem triado, a terapêutica não for bem indicada, ele pode evoluir para a forma mais grave da doença, que é o tipo 2, onde a pneumonia viral começa a gerar um shunt pulmonar ainda maior, você já tem líquido inflamatório dentro do alvéolo, ou seja, agora além do leito vascular, o leito capilar está ruim, o alvéolo também está bem ruim, gerando lesão alveolar difusa, síndrome de desconforto respiratório agudo, gerando hipoventilação alveolar, distúrbio grave VQ, e esse paciente vai ter uma hipoxemia muito mais severa. Possivelmente, dificilmente esse paciente vai escapar da intubação orotraqueal. Então vamos lá, Marli, causa da hipoxemia. Alteração da ventilação perfusão, hipoventilação alveolar, distúrbio da difusão. Olha que coisa interessante. E sobre a hipoventilação alveolar, vou dar um caso clínico. Falei tanto do coronavírus, vou falar de uma coisa mais comum. Tem um paciente que está internado ali na enfermaria, e esse paciente, vamos dizer que ele fez uma angiotomografia que verificou que ele tinha um aneurisma cerebral, um vaso ali que precisaria de uma indicação cirúrgica para ser clipado, porque se ele romper, a chance de um sangramento intenso, nível cerebral, uma injúria cerebral por conta de uma hemorragia muito alta. Aquele paciente está lá de boa, controlando a pressão arterial,
Do nada aquele paciente perde um pouco o nível de consciência, ele fica mais rebaixado e começa a ter uma perda da oxigenação periférica, cai a sua saturação. Quando você descobre o lençol daquele paciente, aquela ventilação daquele paciente já começa a ficar mais reduzida, você percebe que aquele paciente possivelmente tem diminuição ou da frequência respiratória ou do volume corrente, gerando um volume minuto reduzido, gerando possivelmente uma hipoventilação alveolar. Momentaneamente, naquela correria, o paciente começa a desaturar, uma saturação abaixo de 90%. O que você faz rapidamente? Rapidamente você vai pegar o oxigênio para aquele paciente e colocar sobre ele para tentar reverter aquela hipoxemia, possivelmente, para que aquele paciente não venha sofrer uma parada cardiorrespiratória por redução do oxigênio no leito arterial ou realmente a hipóxia no leito tecidual. Então, a hipoventilação alveolar, rapidamente, ela pode também ser melhorada ou ser revertida parcialmente ofertando oxigênio. É uma das causas, sim, da oferta de oxigênio. Claro que depois, se o paciente não tivesse nível de consciência, esse paciente, ele possivelmente deveria ser entubado e ser encaminhado para a sala de cirurgia, porque possivelmente esse paciente sangrou o encéfalo. Beleza, gente. Então, número 1, alteração da ventilação perfusão, o clássico do coronavírus aí que a gente falou, a fase 1, fase 2. Hipoventilação alveolar, quando tem um caso interessante, alguém rebaixando o nível de consciência. Número 3, distúrbios da difusão. Então, eu vou contar uma história aqui. O paciente oncológico já faz tratamento de forma controlada com a equipe da oncologia, tem um CA, vamos dizer, de colo uterino. Esse paciente fez uma trombose venosa profunda, ou seja, uma veia ali do membro inferior daquele paciente lá está ocluída ou parcialmente ocluída. Aquele trombo lá se lançou, formou um êmbolo e foi lançado para a circulação do paciente, foi lá entupir lá a artéria pulmonar do paciente. O paciente começou agora a ter falta de ar, queda da oxigenação periférica. Qual foi a causa? Possivelmente ele fez um tromboembolismo pulmonar. Esse paciente está com uma saturação menor que 90%. Ele deve receber oxigênio? Com certeza. Até que seja revertido o tromboembolismo pulmonar, a causa da hipoxemia deve ser revertida ou ser pelo menos solucionada momentaneamente com a oferta de oxigênio suplementar. Então, 3 causas principais: distúrbio de ventilação perfusão, hipoventilação alveolar, distúrbio da difusão. Perceba que os assuntos agora se encaixam, gente. Aqueles 7 assuntos iniciais se encaixam agora, quando a gente está falando agora de terapêutica, de condutas, entendeu? Você vai encaixar todos aqueles termos que você aprendeu com essas aulas. Vamos lá, Marli. Você me falou agora só de causas respiratórias. Falou do tromboembolismo pulmonar, falou da infecção pelo novo coronavírus, falou de uma causa neurológica também que gerou hipoventilação a nível alveolar por diminuição do drive respiratório, diminuição do volume corrente. Agora falo de algumas causas de origem não respiratória. Vamos dizer que o paciente tem um baixo débito cardíaco. Se o paciente sofreu um infarto extenso, esse infarto extenso, a bomba esquerda, a parte do ventrículo esquerdo daquele coração daquele paciente começou a ficar ineficiente, ele começou a ter uma perfusão tecidual inadequada, um volume sistólico inadequado, um débito cardíaco inadequado, e a periferia daquele paciente começou a ficar fria, aquele paciente começou a ter uma saturação periférica reduzida. Nessa condição, você também ofertaria oxigênio? Sim, ofertaria oxigênio sim, momentaneamente, mesmo sabendo que a causa não é de origem pulmonar, de origem cardíaca no caso, até o médico, a equipe multi, reverter aquele choque cardiogênico, aquela situação cardiogênica, e depois eu consiga reduzir o oxigênio que eu ofertei para aquele paciente. Então, uma condição clássica, o choque cardiogênico por um infarto agudo do miocárdio, gerando uma falência da bomba esquerda momentânea, e o paciente tem uma saturação periférica menor que 90%, uma periferia mais ruim, mal perfundido. Esse paciente sim é candidato a receber oxigenoterapia suplementar, até para não forçar mais o sistema cardiopulmonar. Lembrar que a saturação menor que 90% força o sistema cardiopulmonar, e não é isso que eu quero naquele momento. O paciente já está ruim do sistema cardiopulmonar, se ele está sofrendo da hipoxemia, então eu devo sim ofertar oxigênio para ele, é uma causa de origem não respiratória. Alterações ocorrem da hemoglobina, uma anemia severa, ou seja, tive casos também de o paciente ter uma anemia severa e ter uma queda da saturação periférica. Lembrar que o oxigênio ele é ligado à hemoglobina, ele é carreado nessa forma de oxihemoglobina. Se eu tenho uma anemia severa, eu tenho perda desse glóbulo vermelho, que é a hemoglobina, ou seja, vai estar nessa parte dos glóbulos vermelhos, e esse paciente
ele também pode ter uma queda da oxigenação periférica, uma anemia profunda. Então, até o médico reverter essa anemia profunda, seja com hemocomponente ou até a causa de algum sangramento ativo, esse paciente sim deve receber oxigênio se sua saturação periférica de oxigênio for menor que 90% ou tiver um PaO2 menor que 60, com uma saturação menor que 90. Sim, ofertaria oxigênio para ele. Regiões de grande altitude, tive uma aluna hoje me perguntando também, uma pergunta interessante, era basicamente qual era o PaO2 no pico do Monte Everest. Nossa, uma pergunta bem maldosa, mas uma pergunta que gerou um grande entendimento. O que acontece? Cada vez que você vai para um local mais alto, acima do nível do mar, a PaO2 daquele local pode ser um pouco menor, geralmente é menor. Por quê? Porque a pressão no leito arterial, ou seja, que vai fazer a avaliação da pressão parcial de oxigênio, ela é dependente da pressão barométrica do local. Se a pressão barométrica daquele local for menor, possivelmente aquele paciente vai ter diminuição da pressão parcial de oxigênio. A nível do mar, a nossa pressão vira em torno de 760 milímetros de mercúrio. Cada vez que você se aproxima de um local que tem grandes altitudes, a pressão barométrica daquele local é ainda menor. Com isso, vai gerar uma pressão parcial de oxigênio menor. Então, esse paciente que vive em locais mais altos, montes, picos, esses pacientes geralmente têm forma de compensação para tentar sobreviver com essa PaO2 mais baixa, com a sua saturação mais baixa. Eles podem produzir mais células vermelhas, ele pode ficar com essa tal de policitemia, produzir mais células vermelhas para tentar carrear o oxigênio de uma forma mais eficiente. Então, sim, regiões de grandes altitudes pode sim ser uma forma de utilização de oxigenoterapia. Envenenamentos também, ou seja, algum composto que possa se ligar com a hemoglobina e o oxigênio ficar de fora da regra e não conseguir se ocupar com a hemoglobina porque outro componente está ocupando a hemoglobina. Então, nessa condição, sim, eu posso também ofertar oxigênio. Mário, como é que eu oferto? Clássico, gente. Saturação menor que 90, 90 a 92, 92 a 96, acima de 97 não ofertar. Muito clássico e tranquilo. Mardi, vamos lá então. Você falou várias coisas, dosagem, indicações, causas. Agora fala um pouquinho aí, sobre um pouco de toxicidade do oxigênio. Então, gente, eu falei aquela parte da regra lá, que saturação acima de 96, 97, com o paciente recebendo oxigênio é deletério. Então, é uma recomendação muito forte de não ofertar oxigênio para esse paciente. Por quê? Esse paciente ele pode sofrer com diminuição do fluxo coronariano, vasoconstrição induzida pela hiperóxia, aumento de radicais livres, aumento do processo inflamatório. Então, eu não ofertarei oxigênio para esse paciente se a saturação for acima de 96%, por conta dessas condições que eu acabei de falar. Outra coisa interessante é o seguinte, pense comigo, o nosso corpo com o avançar da idade, a nossa PaO2 ela vai reduzir com a idade, e apesar de mantermos uma boa saturação, acima de 90%. Se a nossa saturação cair abaixo de 90%, o nosso corpo ele tem algumas condições, alguns mecanismos de defesa para tentar viver momentaneamente naquela hipoxemia. Olha o que acontece, o nosso corpo ele não tem mecanismo de defesa para hiperóxia. Marli, o que tu está me falando? Que o nosso corpo tem mecanismo de defesa para falta de oxigênio, mas não tem para o excesso? Perfeitamente. Ou seja, toda vez que o oxigênio está em excesso naquele paciente, é deletério. Eu não tenho como me defender para a hiperóxia, ou seja, o excesso de oxigênio. Beleza, Marli, agora me fala um pouco mais sobre os métodos de administração, as formas de administração de oxigênio. Então, basicamente, eu vou dividir em dois grandes grupos aqui, com baixo fluxo e alto fluxo. Esses com reservatório, eu vou classificá-lo também como baixo fluxo. Então, baixo fluxo e alto fluxo. Então, vamos lá. Qual é a forma ideal de aplicar oxigênio? Mário, como é que você faz na rotina clínica? Basicamente, eu olho a saturação periférica. Então, eu observo a saturação periférica do meu paciente para implicar em qual dose eu vou utilizar de oxigenoterapia. Observo o conforto e aceitação do paciente. São três condições. A dose, ou seja, quanto aquela forma pode me afetar. Número 2, o conforto e aceitação. Então, a primeira forma clássica são o sistema de baixo fluxo. Eles podem ofertar ali de várias formas. A principal dela do sistema de baixo fluxo é o catéter nasal ou catéter de tipo óculos.
Esse catéter, geralmente, ele pode ser ofertado até 4, 5 litros de oxigênio por minuto. Então, esse tipo de oxigenoterapia é chamado de baixo fluxo porque o fluxo do paciente, de respiração do paciente, é maior do que o ramo externo, ou seja, vem da rede, tem um copinho, geralmente um modificador de bolha, que a gente chama, ele tem uma extensão, uma pequena extensão com 2 furinhos que engata na narina do paciente. Se a saturação for menor que 90%, eu vou aumentando 1 litro, 2 litros, 3 litros, ele oferta de 4 a 5 litros. Marde, para quais pacientes você ofertaria esse baixo fluxo? Uma saturação até 85%, 86%, uma saturação baixa, menor que 90%, mas não tão discrepante. Nessa condição, onde a saturação não é tão baixa, o sistema de baixo fluxo tipo catéter nasal pode ser suficiente. Eu oferto 1, 2 e vou observando. Opa, 1 litro, o paciente saiu de 86 para 88. Melhorou. 2 litros. Opa, ficou em 90%. 3 litros. Quando eu botei 3 litros, 94%. Então, o ideal é 3 litros, ou seja, eu ofertei oxigênio e fui observando a sua saturação periférica. A saturação passou acima de 90% ou 92%, é uma recomendação forte que eu devo parar de ofertar e manter aquela dose para aquele paciente. Pergunto se está bem, se o paciente aceitou muito bem, se está confortável e está tranquilo. Então, esse primeiro sistema é chamado de catéter nasal. Eu oferto quando a hipoxemia ou a saturação periférica, a dessaturação, ela não é tão muito grave, assim, é uma saturação próxima do limite inferior. Saturação 85%, 84%, 86%, eu oferto o catéter nasal porque eu sei que até 4 litros eu posso reverter aquela queda de oxigenação. Uma coisa muito comum ainda nas unidades de internação, nível hospitalar, é colocar água naquele umidificador de bolha. Então ele vem ligado da régua, da rede de oxigênio, e tem um copinho com água. Aí, geralmente o povo coloca água dentro dele e fala que é necessário umidificar esse sistema. Não tem indicação, tá, gente? Oxigenoterapia até 4 litros, olha só, o fluxo até 4 litros por minuto não deve ser umidificado, ou seja, não deve ter água. Mas por que, Marley, não deve ter água? Porque como o fluxo é muito baixo, a narina do paciente tem capacidade de modificar aquele fluxo e aquecer aquele fluxo de ar inspirado e não causar nenhum problema para a mucosa, ressecamento, nada disso. Então, oxigenoterapia até 4 litros de oxigênio não deve ser modificado. Ressalva se o paciente reclamar de ressecamento ou dor. Então, nesses casos, sim, eu abro uma exceção e posso colocar um pouco de água naquele umidificador, naquele copinho de bolha. Porém, a forma clássica é não modificar. Mas, Mário, por que não modificar? Número 1, porque o paciente consegue modificar aquele fluxo a mais. E número 2, porque é meio de contaminação. Tá? Onde tem água, um frasco, já tem estudo mostrando que aquilo ali pode aumentar o estado de contaminação daquele meio e contaminar principalmente o paciente. Então, o sistema de baixo fluxo, o primeiro sistema é o catéter nasal. Falei das formas de indicação, até quanto eu posso oferecer com ele, até quanto mais ou menos ele me resolve na saturação periférica. Claro, tem algumas ressalvas, mas geralmente a saturação de 85% ali para cima, ele me dá realmente uma resposta bem adequada. E geralmente é o que está utilizando no coronavírus, tá? O paciente chega na unidade, uma saturação menor que 90%, eu ofereço para ele geralmente catéter nasal até 4 litros de oxigênio e observa a sua saturação periférica. Caso esse paciente precise de mais oxigênio, eu vou falar de uma outra forma que eu posso ofertar para ele, que não vai causar tanta formação de aerosóis, ou seja, um componente onde vai ter o fluxo do ramo gerado pela oxigenoterapia mais a interface líquida da via aérea do paciente. Então, número 1, catéter nasal. Vantagem e desvantagem. É fácil a instalação, o paciente consegue comer com aquilo acoplado no seu nariz, ele consegue conversar. Desvantagem, Mário, a principal desvantagem é que a FO2 que eu estou ofertando é inexata, ou seja, ela não é específica. Eu não sei quanto eu estou dando exatamente para aquele paciente. E pode ter irritação cutânea e principalmente vazamento, porque é um sistema aberto. Outras duas formas de utilização desse catéter nasal, porém não é muito utilizado na rotina. Número 1, nasofaringe, você enfia o catéter até a nasofaringe. Qual a principal complicação disso, Marco? Irritação, é lógico, sangramento, tamponar por secreção. Então, esse catéter nasofaringe não é muito utilizado. Porém, ele tenta alocar o oxigênio em um nível um pouco mais baixo para não ter mistura de ar com o ambiente e tentar atingir o oxigênio ali já no nível da nasofaringe. Número 2, catéter transtraqueal. É quase uma medida cirúrgica. Você coloca o catéter nasal ali um pouco acima da carina, dentro da traqueia do paciente.
Quais foram as principais complicações? Também tamponamento por secreção, sangramento e, o principal, irritação. Deve ser algo muito desconfortável receber oxigênio suplementar com catéter dentro da traqueia. Então, esses dois tipos de catéter não são muito bem aceitos por conta do nível de invasão que ele oferece ao paciente. Tem algumas vantagens, claro, a mistura com oxigênio externo, ele é um pouco melhor comparado ao catéter nasal. Marley, como é que eu calculo? Olha, gente, é uma FiO2 inexata, tá? É uma relação, mas não é exata, grave isso na sua cabeça. Então, se eu tenho o paciente em catéter nasal tipo óculos, aquele que engata na lei, no primeiro que eu comecei a falar, você bota 1 litro de oxigênio, segundo uma adaptação da Associação Americana de Cuidado Respiratório, ele fala que você saiu de 21% para 24%. Opa, então 21 é o que eu respiro. Se eu coloquei 1 litro de oxigênio lá no catéter, eu saí de 21 para 24. Então esse paciente agora respira possivelmente com uma fração inspirada de 24%. Se esse paciente eu aumentar para 2 litros, agora você vai sumindo de 4 em 4. 24 agora vai para 28. Se eu aumentar para 3, 32. Se eu aumentar para 4, 36. Se eu for um pouco mais tendencioso, aumentar para 5 litros, 40%. Então é o máximo que aquilo aí pode ofertar para você. Então, basicamente, 1 litro oferece 3% a mais do que o atmosférico, de 21 para 24, e a partir de cada vez que eu aumento 1 litro, eu vou aumentando geralmente 4% da fração inspirada do oxigênio. Claro que isso não é bem exato, é uma relação que basicamente eles colocaram para você titular mais ou menos e saber mais ou menos qual FiO2 você está dando para o paciente. Então é uma FiO2 o quê? Inexata, não bem específica, é uma relação indireta. Mardi, outro muito comum de utilizar é chamado máscara facial de nebulização ou macronebulização. É uma máscara, o paciente fica com uma máscara ligado com o umidificador com um copo com água. Esse sistema necessita já de umidificação, por quê? Porque o oxigênio está acima de 5 litros, ele fala que você não deve utilizar abaixo de 5 litros por conta de reinalação de gás carbônico dentro da máscara, e é muito mais chato, porque o paciente já não, é ruim para comer, não dá para comer, a comunicação é mais ruim porque ele fica incomodando a face do paciente. Porém, qual é a indicação dela? Ela consegue ofertar mais oxigênio que o catéter, porque o fluxo é acima de 5 litros. Eu posso ofertar até 15 litros de oxigênio. Mas como é um sistema aberto, gente, apesar de ter um fluxo um pouco maior de 15 litros, eu não consigo ofertar mais do que 50%. Por quê? Porque ele vai misturar com o ambiente, com o fluxo do paciente e vai gerar ainda um sistema de baixo fluxo. Olha que interessante. É um sistema de baixo fluxo, porém eu consigo ofertar mais oxigênio. Por que baixo fluxo? Porque o fluxo do paciente ainda é superior ao fluxo da macronebulização ou da máscara facial de nebulização. Devo umidificar? Sim, deve umidificar porque o fluxo adicional é maior que aquela narina do paciente consegue umidificar e a quantidade de água que há naquele copo pode sim ajudar a não ressecar as vias aéreas do paciente. Então, macronebulização sim, deve usar água. Mardi, e no coronavírus? Olha, que interessante. É uma condição que não deve ser utilizada, já está sendo bem discutido que a macronebulização não deve ser utilizada com água, porque aquele fluxo adicional gerando um choque com a via aérea do paciente, onde está totalmente contaminada, esse choque entre o fluxo adicional maior, gerado pela macronebulização, em contato com a interface líquida do paciente, totalmente contaminada, vai produzir pequenas partículas aeronizadas que vão contaminar o meio, podendo contaminar superfícies e os profissionais. Então, macronebulização no coronavírus não deve ser utilizada. Em qualquer outra condição, Mari? Sim, pode ser em qualquer outra condição, você pode utilizar sim a máscara facial de nebulização. A desvantagem já falei, alimentação, risco de infecções, o paciente ficar claustrofóbico por conta daquela máscara ali no rosto. Outra forma, Mardi, tem a máscara de nebulização para traqueostomia. Semelhante a essa, só que o paciente agora está traqueostomizado e tem uma via aérea baixa, ele respira por esse furo e a máscara fica aqui acoplada nesse paciente. O pessoal achava antigamente que se botasse água ali naquele sistema, resolveria todo o ressecamento da via aérea. Só que não esquece o seguinte, quem faz todo esse sistema é o nariz, gente. Ou seja, se o ar já passa daqui para baixo, ou seja, o cuff está insuflado, e o ar já entra diretamente da traqueostomia, do traqueóstomo para baixo, o ar não entra em contato com a principal via que umidifica e aquece o ar, que é o nariz. Colocar água naquele sistema, se achava que resolveria o problema, ou seja, ia deixar umidificado toda a via aérea inferior do paciente, evitando o ressecamento daquele epitélio
mucociliar. Só que isso é inadequado também. Já tem estudo mostrando que isso não é verdadeiro. Olha que interessante. Então, Marden, se eu estou colocando ali um sistema de macronebulização numa traqueostomia, possivelmente eu posso estar ressecando a veia aérea do meu paciente? Sim. Possivelmente você está ressecando a veia aérea do paciente. Por quê, Marden? Lembra comigo, o ar inspirado ele tem que ser umidificado e aquecido. Lembre da aula 2 de estrutura e função pulmonar. O muco, o epitélio mucociliar, ele é um cara muito chato, ou seja, para ele realmente se relacionar com alguém, aquele cara tem que ser úmido e quente, ou seja, ele gosta de um ambiente úmido e bem quentinho. Porém, a macronebulização oferece o quê? Umidade, mas não oferece aquecimento, ou seja, de vez de ajudar aquele paciente, você pode estar ressecando e inflamando aquele epitélio mucociliar. Então, o que seria mais indicado para esse paciente, Mário? Se eu quero ofertar oxigênio para ele e ele está numa traqueostomia. Está sendo muito discutido e já tem filtros, ou seja, filtros trocador de calor e umidade, onde você encaixa na traqueostomia. Aquele filtro, quando o paciente inspira o ar, ele é o famoso nariz artificial. O ar vem umidificado e aquecido. E tem uma entrada que você consegue acoplar um pequeno catéter de oxigênio. O paciente então pode receber o oxigênio externo, suplementar, uma oxigenoterapia, e o filtro faz a função de umidificar e aquecer o ar inspirado para não torrar a via aérea do paciente. Opa, então a máscara de nebulização, ela oferta oxigênio para o paciente, mas eu posso ter um efeito deletério dela, que é realmente a inflamação ou destruição do epitélio mucociliar, porque eu estou ofertando um oxigênio só umidificado e não aquecido. Perfeitamente. Vamos lá, gente. Outro sistema de baixo fluxo, que é um dos recomendados também agora para o coronavírus, é a máscara com reservatório. Então, coronavírus, geralmente, se eu tenho uma saturação entre 85% e 90%, eu uso catéter nasal. O paciente precisou de mais oxigênio, abaixo ali de 85% de saturação, o oxigênio não vai dar conta de melhorar aquela saturação até chegar acima de 90%, eu posso usar a máscara com reservatório. O que essa máscara com reservatório faz? É uma máscara facial, ou seja, com encaixe facial, com pequenos furos para a exalação do gás carbônico e uma bolsa. O que acontece? Essa bolsa ela acaba inflando, insuflando e o oxigênio fica dentro dela. Com isso, enriquece mais o ambiente do paciente, ou podendo oferecer mais oxigênio, mais fração inspirada, mais FO2, ou seja, fração inspirada de oxigênio. Então percebe o seguinte, o catéter nasal consegue oferecer no máximo até 40%, 36% a 40% de acordo com que você oferece 1, 2, 3, 4, 5 litros. A macronebulização, mesmo com 15 litros de fluxo, ela só consegue oferecer basicamente por volta de 50%. As máscaras com reservatório, não. Se essa máscara tiver reinalação parcial, ou seja, o paciente expira e o gás fica preso também dentro da bolsa, essa FO2 é um pouco mais baixa, ela pode ser oferecida até 60%, com um fluxo de 10 litros, ou seja, o gás carbônico acaba se misturando um pouco com o oxigênio que fica dentro da bolsa da máscara, até ele ser expulso por pequenos orifícios, ou quando o oxigênio vai entrando, vai expulsando aquele gás. E a outra que oferece muito mais é chamada máscara com reservatório de não relanação parcial. Essa máscara tem furo, o paciente já exala por esses furos e toda a bolsa está enriquecida com oxigênio. Com isso eu consigo ofertar até 95% de fração inspirada. Gente, olha que interessante. Eu saio de 21% da atmosfera e consigo oferecer uma máscara com reservatório de não relanação parcial até 95%. Então, bem interessante. Então, sistema também de baixo fluxo, porque ele oferece até 15 litros de oxigênio de fluxo, porém a fração inspirada pode chegar até 95%. Então, falamos dos catéteres nasais, aqueles três tipos principal, tipo óculos. Falamos da máscara facial de nebulização, macronebulização. Falamos da máscara também por via de traqueostomia, porque por conta daquelas complicações de umidificação e aquecimento. Falamos da máscara com reservatório, que é o sistema de baixo fluxo que mais consegue oferecer FO2, ou seja, fração inspirada de oxigênio. É a máscara que consegue oferecer quase 100% de fração inspirada, ou seja, ele, quase como um ventilador mecânico, consegue oferecer essa máscara também oferece. Porém, ela é de baixo fluxo. Vamos lá, Marta, sistema de alto fluxo. O mais conhecido, o bambambam de unidade de terapia intensiva, principalmente pediátrica, adulto e enfermaria, é o sistema de Venturi. O sistema de Venturi também é uma máscara, entendeu? Ele possui um flex tube, uma pequena traqueinha e tem uns encaixes, orifícios ou uma peça acoplada nele. O que acontece? O oxigênio vem da rede no ramo, geralmente com uma secção transversal maior. Quando chega naquele pequeno orifício, o diâmetro daquele sistema diminui. Com aquele diâmetro reduzido, acontece um arrasto de ar do ambiente
para dentro do sistema, ou seja, além do ar que vem da rede, que você ofertou 2, 3, 4 litros, quando chega naquele sistema lá, onde tem uma pequena peça colorida, com orifício, com diâmetro menor, essa peça faz um sistema chamado sistema de Bernoulli, ou física de Bernoulli. Ele acontece um arrasto de ar do ambiente de fora, do caso, do ambiente para de fora para dentro do sistema da Venturi, adicionando o fluxo da rede, mais o fluxo gerado no sistema de arrasto. Com isso, os fluxos podem exceder a 30 litros de oxigênio por minuto. Nossa, Mário, tem um sistema de baixo fluxo por conta do sistema de arrasto. Perfeito. E quanto de FO2 eu consigo ofertar para esse paciente? Geralmente, você consegue ofertar até 50%, semelhante à máscara de nebulização, entendeu? 15 litros, geralmente, é o máximo que ele oferta lá na rede. Com 15 litros, o arrasto, a peça, ela é mais estreita, com isso o arrasto é bem maior. O fluxo pode chegar até 60 litros de oxigênio, então realmente é um sistema de alto fluxo. Então, como é que eu faço para ter uma FO2 desse paciente? Mário, você vai olhar as peças, cada peça colorida do sistema de Venturi diz do lado dela qual FO2 ela pode ofertar e quanto de fluxo você tem que colocar na rede. Um exemplo, você tem uma peça azul, aí está do lado, FO2, 24%. Então ela oferta de 21, que é o atmosférico, vai subir agora para 24%. Porém, você tem que colocar na rede 3 litros. Você vai lá e bota 3 litros. Ah não, Marta, eu quero ofertar 40%. Então a peça é a rosa, você vai ver lá, peça rosa, 40%. Quanto tem que colocar lá na rede? 15 litros. Tem que jogar 15 litros para ela realmente ofertar os 40%. Qual é a vantagem dela? Mas a vantagem é esse alto fluxo, ou seja, esse alto fluxo ele ajuda também no conforto do paciente e ela consegue uma FO2 mais exata do que a máscara de nebulização e mais do que o catéter, porque o sistema é mais exato entre a peça que gera essa FO2 e o fluxo gerado pela rede. Ah, Mário, bem legal. Tem uma tabela no slide que você pode entender. Qual é o cuidado da máscara de Venturi, ou da sistema de Venturi? As cores mudam, gente. Cada fabricante vem lá e coloca uma cor diferente, entendeu? Tem uma tabelinha mostrando realmente quase o padrão, mas tem fabricantes que mudam algumas cores. Então, não decore as cores. O que eu devo fazer? Olhar a pecinha, o que diz, qual é a fração dela e quanto eu devo ofertar. Então, não decore as cores, porque os fabricantes podem mudar pelo sistema de Venturi as cores, tá bom? O sistema de alto fluxo também é o que o ventilador mecânico utiliza. Eles têm um blender, que é um misturador de ar, que mistura oxigênio mais ar comprimido e consigo ofertar também de 22%, lógico, né, em cima de 21%, até 100% de FO2 para aquele paciente. E é um sistema de alto fluxo, porque eu ofereço essa FO2 alta com fluxo alto. Beleza, gente? É utilizado aonde? Nos ventiladores mecânicos. Ventilador mecânico. Então, alto fluxo, Venturi, e sistema de misturador de ar, que é o ventilador mecânico. Baixo fluxo, falamos de catéter nasal, falamos da máscara facial de nebulização, falamos da máscara de traqueostomia e as máscaras com reservatório. O sistema cercado foi muito utilizado na ANEL, chamado OxyHood. Era tipo um capacete ou uma tenda, onde você misturava ali o oxigênio com o ar comprimido do paciente e conseguia também ofertar uma FO2 dentro daquele espaço. O problema era a reinalação de CO2 e realmente não é mais tão utilizado o chamado OxyHood ou tenda de Hood, como antigamente era chamado. É um sistema utilizado na neonatologia, porém ele está quase em desuso por conta dessa reinalação de CO2. Oxigenoterapia para doentes crônicos. Vamos lá, gente. Aqui que está o X da questão. Gente, eu falei basicamente lá aquele esquema lá de saturação menor que 90, uma saturação de 90 a 92, recomendação mais fraca, mas posso usar. 92 a 96 não utilizar. Acima de 97 devo até baixar. Porém, Marlin, em doentes crônicos, uso prolongado do oxigênio é benéfico, paciente diapelsítico principalmente, doenças pulmonares, algumas doenças cardíacas, como insuficiência cardíaca congestiva, pacientes com bronquiectasias, doenças no bronco. Então, várias condições eu posso utilizar a oxigenoterapia. Mari, quais são as principais indicações dela? Então, eu vou ler aqui basicamente as principais indicações. Então, em uso crônico, gente, a gente corta um pouco mais de 90%, eu vou jogar para 88%, 89%. Então, se o paciente tem uma saturação de oxigênio menor que 88%, o paciente diapelsítico com uma PaO2 menor que 55%, sim, esse paciente deve receber oxigenoterapia. Mário, se eu tenho um paciente com uma PaO2 de 65%, uma saturação de 90%, é um DPOC, eu devo utilizar oxigênio?
você deve avaliar o caso. Pode ser que você não precise ofertar para ele. A ressalva já está em 88% no uso crônico, com o paciente com uma doença crônica, com uma saturação menor ou igual, com a PaO2 menor ou igual que 55%. 55 milímetros de mercúrio, desculpe a unidade. Vamos lá, outra condição também, eu tenho um paciente com ciência cardíaca, uma doença cardíaca, uma saturação menor ou igual a 89%, que vai utilizar rotineiramente o oxigênio. Se a sua PaO2 for menor que 60, sim, é uma recomendação mais forte de utilizar para evitar a sobrecarga do sistema cardiopulmonar. Mari, quanto tempo eu devo utilizar por dia? Pelo menos 15 horas. Para não ter sofrimento a nível tecidual, devo ou utilizar aquele oxigênio pelo menos a 15 horas. Mari, mas é muito estranho eu ficar carregando uma bala de oxigênio para cima e para baixo por 15 horas, um cilindro. Por isso que hoje tem os concentradores de oxigênio. São pequenas máquinas que concentram o oxigênio ao nível atmosférico, 21, 24, 28, 32, 36%, 40% de oxigênio, e ofertam para o paciente sem que ele precise ficar carregando um cilindro pesado de oxigênio. O nome desse composto, desse sistema concentrador de oxigênio, muito mais prático. Tem os que tem bateria, que você consegue até caminhar de um lado para o outro com ele. Então, principais condições nesse último nível aí, quando é doença cardíaca, cor pulmonar ou excesso de células vermelhas. Vou falar um pouquinho nesses últimos dois termos. Então, ciência cardíaca, eu falei, um infarto extenso, ventrículo esquerdo extenso, ciência de válvula. Corpo pulmonar, o paciente tem alguma alteração a nível vascular pulmonar que está sobrecarregando a câmara direita, o ventrículo direito. Vamos dizer que ele tem uma hipertensão pulmonar, ou seja, a pressão da artéria pulmonar está muito alta, ele fez um tromboembolismo pulmonar, isso sobrecarregou a câmara direita, ou a hipóxia, uma doença pulmonar também, que gerou também sobrecarga da câmara direita, então essa doença é chamada corpo pulmonar. Se a sua PaO2 for menor ou igual a 60 ml de mercúrio, sim, recomendação de utilizar se sua saturação for menor que 89%. Beleza, gente? A última policitemia, o que é isso? Eu tenho um paciente que com o exame de laboratório, o corpo está produzindo mais células vermelhas. O que ele está fazendo? Ele está sofrendo, ele está fazendo uma adaptação pela falta de oxigênio. Sim, esse paciente também pode utilizar oxigênio se a saturação for menor ou igual a 89%. Benefício já falou vários, aumenta a sobrevida, reduz a vasoconstrição hipóxia, evita a hipertensão pulmonar, evita essa tal dessa cor pulmonar, pode ser administrado no domicílio, fácil acesso. Forma de avaliação, principal dela, oximetria de pulso, tá, gente? Essa é a principal forma de avaliação por aquela inicial que eu falei para vocês. Segunda forma, gasometria arterial. Como é que eu sei o PaO2 do paciente, Mário? Tem que furar ele. Tem que fazer uma gasometria arterial de uma artéria, uma radial, uma femoral, coletar aquele sangue e jogar num gasômetro para dizer qual é a pressão parcial do oxigênio no leito arterial. Então, basicamente é isso que você tem que fazer para descobrir a PaO2 do paciente. Não tem como fazer de uma forma não invasiva, tá bom? Então, saturação, forma não invasiva ou invasiva porque aparece na gasometria. Gasometria PaO2. Onde está índice de oxigenação é um termo muito falado, mas é um termo que é basicamente conflituoso. Onde está índice de oxigenação, vamos falar de PaO2-FO2. Em doentes com síndrome de desconforto respiratório agudo, que é aquela fase 2 do coronavírus, onde tem inflamação do tecido pulmonar, infiltrado a nível alveolar, dano alveolar difuso, eu posso avaliar a chamada relação PaO2-FO2. O que é isso? Você pega a PaO2 da gasometria, divide pela fração inspirada que você está ofertando do ventilador para o paciente e faz um cálculo. Um exemplo, eu tenho uma PaO2 de 100, ou seja, na gasometria apareceu no papelzinho impresso 100 milímetros de mercúrio. Porém, eu estou ofertando para o meu paciente 50% de oxigênio. Olha, bola bem alto, sai de 21 para 50. Então, eu pego 100 dividido por 50%. 50% é a mesma coisa que 0,5. Então, 100 dividido por 0,5 dá uma relação de 200. Como é que eu faço isso? Se a relação for de 200 a 300, é um distúrbio leve. Se a relação for de 100 a 200, é um distúrbio moderado. Se a relação for menor que 100, o distúrbio é grave. Então, o paciente em questão estaria ali no meio do distúrbio já para começar um distúrbio moderado. Avaliação por oximetria, avaliação por gasometria, avaliação por PaO2-FO2. Estamos utilizando bastante essa relação agora no coronavírus, principalmente para decidir pronação. Então, o paciente está com uma PIP mais alta, 10 ciclos de água, uma FO2 acima de 60, com uma relação PaO2-FO2 menor ou igual a 150, esse paciente sim tem indicação de
pronação. A gente já falou sobre isso nas aulas passadas. Melhora a redistribuição do fluxo sanguíneo, melhora também a ventilação da parte posterior e basal do pulmão. E a outra, pouco utilizada, nem gostaria de falar isso aqui, mas está bastante em livros, é o cálculo da PO2 ideal pela idade. Mas isso te serve para alguma coisa? Não, gente, pelo amor de Deus. Isso é muito fim didático, entendeu? Só serve para prova de concurso, porque na vida prática isso aqui, ó, serve perfeitamente. Um exemplo, olha aqui. Olha que interessante, ele deu dois cálculos para a gente aqui, da PO2 e da FO2. Vamos lá. Então, ó, ele colocou aqui um exemplo. O paciente de 78 anos de idade está numa máscara de Venturi com uma FO2 conhecida, 40%. Vamos dizer que ele tem uma cor de 40%. Bora ver qual é a de 40%, se for um sistema normal. É a cor rosa e o fluxo lá da rede é 15 litros. Vamos lá. Esse paciente, então vamos fazer o cálculo. O cálculo diz o seguinte, você pega uma relação já constante, 109 menos 0,43 vezes a idade. A idade é o paciente de 78 anos. Eu vou descobrir com esse cálculo qual seria a PO2 ideal para ele na idade dele. Beleza. Quando eu fiz 109 menos 0,43 vezes 78, isso deu 33,54 dentro do parênteses. 109 menos 33,54 deu 75,46. Então a PO2 desse paciente deveria ser por volta de 75 milímetros de mercúrio. Porém, na gasometria arterial estava 60. Então esse paciente estava com uma saturação menor do que a ideal para ele. Então, se ele estava com uma FO2 de 40%, é lógico que eu precisaria aumentar essa FO2 para gerar tal da PO2 ideal para ele de 75. Como é que eu encontro essa FO2 ideal? Também tem um cálculo, você faz o seguinte. A FO2 ideal para esse paciente de 78 anos, que é 75 milímetros de mercúrio, eu pego a FO2 conhecida, 40%, multiplico pela PO2 ideal dele, 75, e divido esse valor pela PO2 encontrada na gasometria. Você faz o cálculo, aí a FO2 ideal seria de por volta de 50%. Então eu pegaria 40% que estava na Venturi, aumentaria para 50%, trocaria aquela peça para gerar 50%, para gerar a PO2 de 60 para 75. Mário, isso serve para alguma coisa na rotina clínica? Não, gente, não serve. Se a saturação é acima de 90%, esquece, o paciente está bem. Por quê? Porque isso aqui é utilizando um pulmão normal. Mas se o pulmão tem alguma alteração cardiopulmonar, isso aqui não serve absolutamente para nada. Então é um cálculo que sim aparece muito em prova, vale a pena saber e aprender, porém em rotina clínica a saturação resolve o problema. Gente, efeitos adversos falamos, já tem uma aula que eu falo de transporte de gás, eu conto porque eu dei a POC na parte de quimio-recepção, eu falo controle da ventilação, eu falo por que não deve ofertar oxigênio a mais por DPOC, pesquisa essa aula que eu falo bem claramente, porque o oxigênio em excesso pode gerar depressão respiratória. O oxigênio também pode causar ressecamento, como eu falei, do dano do epitélio mucociliar, pode causar estresse oxidativo, vasoconstrição hipóxica, corpo pulmonar e várias coisas aí. Pode acontecer também dano a nível cardíaco por excesso de oxigênio, por radicais livres, efeito inflamatório, então várias coisas ruins. O oxigênio sempre pensar, ele é como se fosse um fármaco, ele em excesso sempre ele é deletério. Nosso corpo não tem mecanismo de defesa para a hiperóxia. Desmame, Marli, geralmente o desmame é feito de forma gradual, geralmente faz um desmame de 1 a 1 litro, geralmente, se você tem um sistema de catéter nasal, ou uma máscara de Venturi, ou você tem uma máscara facial de nebulização, ou uma máscara com reservatório, você vai baixando de ponto a ponto e vai olhando quem? A saturação, até você colocar a saturação alvo de 92 a 96. Vamos dizer que eu tenho um catéter de 4 litros, o paciente está saturando 98%. 3 litros, 98%. 2 litros, 95%. Então, o ideal é 2 litros, porque tem por volta de 95%. Eu ainda seria um pouco mais invasivo, eu botaria 1 litro, ou retiraria. Se a saturação fosse acima de 92, deixava ele sem oxigênio. Então, o desmame é de forma gradual. Mas no ventilador mecânico. Comumente, o pessoal gosta de números ímpares. Na ventilação mecânica, você baixa geralmente em 5%. Você tem uma FO2 de 50, você baixa geralmente para 45, depois 40, depois 35, vai baixando até chegar em 21. Claro, você baixa e olha a saturação periférica, vê se não saiu da faixa. Se você perdeu a faixa, retorne a FO2 para retornar a saturação. Então essa foi nossa aula de hoje, uma aula um pouco mais extensa sobre a oxigenoterapia, mas uma aula bem legal, entendeu? Sugue todo esse conteúdo, faça suas perguntas. É importante você saber titular, entendeu? Uma coisa muito fácil, mas ainda tem muito viés de confusão nas unidades de internação. Então,
Saturação ideal, 92, 96, o oxigênio tem que ser usado de forma remissiva, a hiperóxia sempre é deletéria, saiba utilizar o oxigênio de forma consciente, tá bom? Tem vários estudos que a gente pode discutir depois, tem um estudo com 16 mil pessoas mostrando que aumentou a mortalidade, gente. Então, o oxigênio mata sim, então não use ele de forma equivocada. Pense muito bem, eu realmente necessito de oxigênio para esse paciente, sim ou não? Olha a saturação periférica. Eu já olhei a minha e tá boa hoje. Muito obrigado, até a próxima.